Namastê. Iniciamos então o 5º capítulo da Bhagavad Gita. Nesse 5º capítulo, Arjuna insiste. Na verdade, ele quer que Krishna o apoie nessa vida de reclusão, de renúncia. Então, ele tenta, através da conversa, instigar, ou ele quer ouvir de Krishna esse apoio. É igual quando a gente vai conversar com um amigo para contar alguma coisa importante e tá com o coração aflito e a gente já vai meio que certo do que a gente quer ouvir do nosso amigo. Vai já esperando que ele diga exatamente aquilo que o nosso coração quer ouvir. Muitas vezes a gente até induz através da forma como a gente conta a história para que esse amigo responda exatamente o que a gente quer ouvir. Então é mais ou menos essa situação. Então, Krishna responde para Arjuna que o grande problema, a grande questão, ela não está na ação e na consequência dessa ação, mas que está nos gostos e aversões. Porque vamos olhar para a situação do próprio Arjuna. Mesmo que ele opte, então ok, eu vou para essa vida de reclusão, a aversão dele em relação à ira, à guerra, à ira, à batalha, continuará latente no coração dele. E vai ser essa aversão que vai impulsionar a decisão por essa vida de renúncia. Então, aqui não vai haver uma superação dessa aversão. Compreende? Então, o que é importante é a gente conseguir neutralizar, superar esses gostos e aversões. E quando eu ajo pelo impulso do meu gosto e da minha aversão, pelo contrário, eu não consigo superar isso. Eu estou sendo movida por esse impulso. Estou deixando ser dominado pelo gosto ou pela aversão. E aí, Krishna começa a explicar sobre o sannyasa. O que é sannyasa? Sannyasa significa renúncia, que é o nome desse capítulo da Bhagavad Gita. Então, ele vai explicar sobre o sannyasa, o que é essa renúncia. Então, existem os sannyasis, que são os renunciantes. Os renunciantes, para quem já foi para a Índia ou para quem vê as imagens, aqueles homens que se pintam de branco, que usam roupas laranja, alguns usam aquele tecido amarrado na cintura, não vou saber o nome desse acessório, mas usa aquela, tipo uma sunga, um pano envolvendo ali os genitais. Então, essas pessoas são os renunciantes, eles são andarilhos, e são pessoas que buscam, que trilham esse caminho espiritual. Então, um renunciante, ele renuncia ao próprio nome, ele renuncia às suas vestes, ele renuncia o seu corpo, ele renuncia a sua família, ele renuncia os seus bens, ele renuncia tudo para uma vida de total entrega a Deus. Para uma vida de total karma yoga, uma vida livre da ação, ou seja, livre de barganha. Tudo que ele faz é como uma entrega realmente a Deus, buscando essa elevação espiritual, esse crescimento espiritual, trilhando esse caminho. Os sannyasis, eles são respeitados e protegidos dentro da cultura indiana. Então ele vai falar que o verdadeiro sábio, ele é livre da ação. Ele é livre da ação por natureza. E ele vai abordar aí que em toda e qualquer sociedade existem direitos e deveres. Mas para que os direitos sejam garantidos a todos, é necessário que os deveres sejam cumpridos. E então, dentro da sociedade védica, eles delimitaram 4 estágios da vida de uma pessoa. Para que dentro desses 4 estágios fique bem claro
os direitos e deveres em cada uma dessas fases da vida. Então, a primeira fase é a do estudante. Então, é o momento do jovem se dedicar aos estudos, se dedicar ao conhecimento, e nessa fase, muitas vezes não, existe o celibato, que então é para que você não desfoque a atenção dos estudos. Nesse momento, você tem que estar concentrado e dedicado aos estudos. Então, nesse primeiro momento, o dever está para consigo mesmo. O segundo estágio da vida é o do casado, é o matrimônio. Então, é o momento de casar, de constituir uma família, de ter filhos, de ter netos, de trabalhar, de promover o sustento dessa família, né, de construir bens, enfim. Então, nesse segundo estágio, o dever está para com a família. No terceiro estágio, vem a fase do aposentado. Então, eu já estudei tudo que precisava, entre aspas, já estudei, né? Já busquei conhecimento, já constituí uma família, tive filhos, netos, garanti a linhagem, construí bens, né? Trabalhei. E agora eu assumo um papel para com a sociedade. O meu dever é para com a sociedade. Então eu começo a passar as responsabilidades para os filhos, para os netos, e vou saindo de cena aos poucos, no processo de transição, assumindo o papel de conselheiro, uma pessoa mais sábia, que já viveu muitas coisas, já estudou bastante, e então eu assumo esse papel de conselheiro. No quinto estágio, que é o último estágio, entra o renunciante, que é o sannyasi. Então, nesse último estágio, a pessoa já estudou, já construiu uma família, já adquiriu bens, né? Já viveu suas paixões, já passou, superou muitos gostos e aversões, já passou pela fase da transição, de passar as responsabilidades para os outros, de aconselhar a sociedade. E então, nesse momento, ela assume o papel do renunciante, onde renuncia-se o nome, os bens, a vida familiar, a vida na sociedade, e vai então como um andarilho na busca pelo caminho espiritual, né? Na busca por essa conexão profunda com Deus. Então, dentro dessa distribuição, nesse último estágio, o dever está para com a natureza, está para com Deus. Então, pensando nessa estrutura, no quarto estágio, a pessoa já está mais preparada para essa renúncia. Já viveu tudo o que tinha para viver. E aqui ela já está, vamos dizer, se preparando para a morte. Então, nesse momento, ela se prepara para essa conexão profunda com Deus, né? E aí, para ela também, aqui, por ter já vivido tudo isso, já seja mais fácil esse desprendimento, né? E esses gostos e aversões não estão mais tão latentes, porque o grande problema está nessa ação que a gente toma através da paixão, do impulso, né? Desses gostos e aversões tão latentes em nós. E aí ele fala que é importante a gente seguir essa vida, né? Cumprindo os deveres, numa vida de karma yoga, livre, com a mente despreocupada, né? Com a mente equilibrada, recebendo o resultado das ações de forma tranquila, para que a gente possa ter um espaço na mente de ócio, e que esse ócio é muito importante para que surjam questionamentos fundamentais, como, por exemplo, qual o maior objetivo da vida, né? Da nossa existência. E aí ele vai falar um pouquinho da diferença entre o yogin e o entre o yogin e o renunciante. Ele vai dizer que enquanto o yogin se mantém numa vida em sociedade, familiar e tudo mais, o renunciante, ele sai da sociedade, né? Ele vai ter uma vida mais de isolamento, ele não vai ter esse convívio com a sociedade, com a família que o yogin
continua a ter, mas que ambos estudam o eu, ambos contemplam e ambos podem buscar essa vida de Karma Yoga livre da ação. Ele vai dizer que o verdadeiro sábio é aquele que vê tanto o yogin quanto o renunciante como sendo o mesmo. E aí ele vai dizer que o verdadeiro sábio consegue ver Deus em tudo e em todos. Ele consegue ver Deus em si mesmo, no outro, na vaca, no elefante, no cachorro e no comedor de cachorro. Bem profundo isso, né? O que ele quer dizer com consegue ver Deus até mesmo no comedor de cachorro? Deus está presente até naquela pessoa que nos parece má, naquela pessoa que faz uma ação má, por exemplo, um assassino. Então o verdadeiro sábio consegue olhar e reconhecer e aceitar Deus, a presença de Deus também, em todas as faces, né? E ele vai falar um trecho muito bonito que ele fala que o verdadeiro sábio, ele reconhece, melhor, o verdadeiro sábio, tendo uma vida livre da ação, né? Ou seja, uma vida de Karma Yoga, fazendo as suas ações em entrega a Deus, mesmo que a sua ação resulte em algo negativo, e aí abre parênteses, uma ação que foi feita com o coração livre de barganha, livre da intenção de maldade, foi feita como uma oferenda a Deus, mas de alguma forma gerou algo negativo, que esse yogin não é atingido pelo resultado negativo do karma. E ele vai comparar o yogin com uma flor de lótus. Isso eu acho muito bonito, porque ele diz que esse yogin é como uma flor de lótus, onde as suas pétalas e folhas não são tocadas pela água, pelo lodo. Muito bonito, né? E então Arjuna não consegue entender, porque ele acha que para ter essa vida de renúncia é necessário, para ter essa vida livre da ação, é necessário ter uma vida de renúncia. E aí Krishna explica para ele que não, que o yogin também estuda o conhecimento do eu, o yogin também contempla, e o yogin também pratica uma vida livre da ação. E então Arjuna insiste, ele quer ouvir o apoio de Krishna. E ele pergunta para Krishna mais uma vez, como ele havia perguntado lá atrás nos outros capítulos, em capítulos anteriores, perdão. Ele pergunta, mas Krishna, o que é melhor? Ter uma vida, um estilo de vida de yoga ou de renúncia? Então, o que é o melhor? E aí Krishna responde para Arjuna que não tem como dizer qual dos dois estilos de vida, formas de vida é melhor. Porque depende muito de pessoa para pessoa. Depende do preparo mental e emocional de cada pessoa para se ter essa escolha, para se dizer o que é o melhor. Enquanto os gostos, as aversões, as paixões estão muito latentes, enquanto houver qualquer sinal de dúvida, porque ele fala assim, se houver dúvida em seu coração, opte por uma vida de yoga. Então, a gente volta lá nos 4 estágios. Aqui, no último estágio para o renunciante, a pessoa já está preparada para essa renúncia. Enquanto aqui, isso tudo está muito latente ainda. Eu tenho pessoas, mais de um inclusive, conhecidos, que dentro da nossa sociedade ocidental optaram por essa vida de renúncia, pelo celibato,
e mais para frente descobriu que não era isso. E então voltou atrás, deixou, né, a vida de celibato, a vida de renúncia e voltou a conviver em sociedade. O que acontece nesse caso? Os gostos e aversões estão muito latentes, as paixões estão muito latentes e muitas vezes essa decisão pela renúncia, pela vida de renúncia, foi um impulso para fugir de algo. Ou não, mas talvez aquilo fosse muito incerto ainda naquele momento. E aí isso faz com que a pessoa lá na frente acabe voltando atrás, né? Então, ele diz, se houver dúvida em seu coração, opte por uma vida de yoga. E aí ele vai finalizar esse capítulo introduzindo o que vai ser o assunto do próximo capítulo, que é a meditação. Então ele vai dizer assim: aquele que sentado com os olhos fechados, deixando o externo no externo, deixando os seus apegos, livre do medo, livre da raiva, concentrando o seu olhar interno entre as suas sobrancelhas, com foco, né, com a atenção na sua respiração, inalando e exalando tranquilamente, esse é liberado. E assim finaliza-se o 5º capítulo da Bhagavad Gita, a renúncia. Que essas palavras possam ser absorvidas, possam nutrir o teu coração no momento certo, que você possa recebê-las livre da crítica, com o coração aberto. Namastê.